Eu rodava aquela BR há mais de 15 anos. Conhecia cada buraco, cada curva perigosa, cada posto onde o café ainda prestava. Naquela noite de quinta-feira, saí de Goiânia com destino a Brasília, carga de eletrônicos, prazo apertado como sempre. O céu estava limpo, a pista vazia, e o ronco do motor do meu Scania era a única companhia. Foi então que vi a placa. Velha, enferrujada, meio torta na beira da estrada. Dizia: desvio, economize 80 quilômetros. Não lembrava de ter visto aquilo antes, mas depois de tantos anos na estrada, achei que só não tinha prestado atenção. A placa prometia cortar quase 2 horas de viagem. Olhei o relógio. 3 da manhã. Pensei, por que não? A entrada do desvio era estreita, mas o asfalto parecia novo. Melhor que a pista principal, até. Liguei o rádio, procurei alguma estação, mas só pegava chiado. Normal em região de serra. Acendi um cigarro, ajeitei o banco, relaxei um pouco. O caminhão cortava a escuridão com os faróis acesos, iluminando a faixa amarela contínua no meio da pista. Não havia acostamento, só mato dos dois lados. Nenhuma placa de quilometragem, nenhum poste de luz. Pensei que fosse uma estrada nova, dessas que o governo inaugura e esquece. A cabine estava quente, o painel brilhava suave, e o cheiro de diesel misturado com café velho me dava aquela sensação de controle. Tudo parecia certo. Eu estava no comando. Depois de uns 20 minutos, comecei a sentir que algo não batia. O GPS tinha apagado sozinho. Tentei religar, mas a tela ficava preta. Peguei o mapa velho que sempre carrego embaixo do banco, aquele de papel mesmo, dobrado e rabiscado com caneta. Procurei a região, segui com o dedo as linhas das rodovias. Nada. Aquela estrada simplesmente não existia. Olhei pelo retrovisor, tentando ver a entrada por onde tinha passado. Só escuridão. A estrada atrás de mim parecia engolida pelo mato, como se tivesse se fechado. Senti um frio na nuca. Pensei em dar meia volta, mas a pista era estreita demais. Não tinha onde virar um caminhão daquele tamanho. Continuei em frente. O silêncio começou a pesar. Não era só a falta de som do rádio. Era a ausência total de vida. Nenhum grilo, nenhum vento nas árvores, nenhum barulho de bicho na mata. Só o motor do caminhão e minha respiração. A faixa amarela no centro da pista estava perfeita, como se tivesse sido pintada naquele dia. Mas o mato nas laterais parecia morto, seco, sem cor. Acendi outro cigarro só para ter algo para fazer com as mãos. Foi aí que vi a primeira marca no asfalto. 2 linhas pretas, longas, como se um caminhão tivesse freado com força. Depois outra. E outra. Marcas por toda a extensão da pista. Alguém tinha tentado parar. Várias vezes. Senti meu estômago apertar. Passei por uma placa caída no acostamento. Parei o caminhão, deixei o motor ligado, desci rápido só para ver o que estava escrito. Não siga em frente. A tinta estava desbotada, mas dava para ler. Embaixo, alguém tinha rabiscado com spray vermelho: volte enquanto pode. Senti meu coração disparar. Olhei para trás de novo. A estrada continuava ali, mas parecia diferente. Mais estreita. Mais escura. Subi de volta na cabine, tranquei as portas. Pensei em dar ré, seguir de marcha ré até encontrar a saída. Mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás de mim tinha sumido. Só havia uma parede de mato fechado, como se nunca tivesse existido caminho algum. Entrei em pânico. Pisei fundo no acelerador. O caminhão ganhou velocidade, mas a sensação era de que eu não estava saindo do lugar. A paisagem se repetia. As mesmas árvores, as mesmas curvas suaves, a mesma faixa amarela infinita. Olhei o odômetro. Os números não mudavam. Tentei frear. As rodas chiaram, mas o caminhão continuou andando, como se algo puxasse. Foi então que vi, do lado direito da pista, um caminhão parado. Velho, enferrujado, coberto de mato. Depois outro. E mais outro. Dezenas deles, espalhados pela beira da estrada, todos virados na mesma direção. Todos abandonados. Todos silenciosos. Nenhum motorista. Nenhum corpo. Só os caminhões, parados como se estivessem esperando. Tentei gritar,
mas minha voz não saiu. O painel do caminhão começou a piscar. O motor falhou. 1, 2 vezes. Segurei firme no volante, rezei baixinho, pedi para chegar em qualquer lugar que não fosse ali. Então, de repente, o asfalto acabou. A estrada simplesmente terminou. Na minha frente, só havia um descampado vazio, sem fim, sem luz, sem nada. Freei com tudo. O caminhão derrapou, virou de lado, quase tombou. Fiquei parado ali, ofegante, suando frio, sem entender. Olhei para trás mais uma vez. A estrada tinha voltado. Estava lá, perfeita, como se nunca tivesse sumido. Mas agora havia algo diferente. Uma placa nova, bem na entrada. Bem-vindo. Não sei quanto tempo fiquei ali parado. Quando consegui me mover, dei ré devagar, voltei para a estrada, segui em frente sem olhar para os lados. Depois de horas, ou talvez minutos, vi luzes. A BR principal. Saí daquele desvio como se tivesse atravessado um túnel. Quando olhei no retrovisor, a entrada tinha sumido. Só mato. Cheguei em Brasília no dia seguinte. Entreguei a carga. Ninguém notou meu atraso. Quando conferi o GPS depois, ele mostrava que eu tinha seguido pela rota normal. Como se o desvio nunca tivesse existido. Mas eu sei que existiu. Porque até hoje, quando passo por aquela BR, ainda vejo a placa. Enferrujada, torta, prometendo economizar tempo. E toda vez, vejo outros caminhoneiros entrando. Eu buzino. Acendo e apago os faróis. Grito pela janela. Mas eles nunca olham para trás. Só seguem em frente. E eu sei que vou vê-los de novo. Parados. Enferrujados. Esperando na beira daquela estrada que não deveria existir. Porque agora eu entendo. Aquele desvio não foi feito para economizar tempo. Foi feito para guardar quem entra. E eu ainda não sei por que me deixaram sair. Eu já tinha ouvido falar da estrada de terra que cortava entre Santa Rosa e Três Lagoas. Todo motorista veterano conhecia. Diziam que economizava 60 quilômetros, mas ninguém usava. Sempre que alguém mencionava, vinha acompanhado de um silêncio pesado e um olhar de aviso. Naquela terça-feira, eu estava atrasado. A carga de remédios precisava chegar antes do meio-dia e eu tinha perdido 3 horas consertando um pneu furado. Quando vi a entrada da estrada de terra, pensei apenas no prazo. Ignorei o que diziam. Ignorei os avisos rabiscados nas paredes do posto. Não entre. Não pare. Siga em frente sempre. Achei que eram lendas. Besteira de caminhoneiro supersticioso. Entrei. A estrada era larga, bem conservada para ser de terra. Poeira subia atrás do caminhão, formando uma nuvem densa que engolia tudo. O sol estava alto, mas o calor era estranho. Seco demais. Sufocante. Liguei o ar-condicionado, mas não adiantou. O rádio pegava apenas uma estação, música sertaneja antiga, chiada, como se viesse de muito longe. Ajeitei o retrovisor, acendi um cigarro, tentei relaxar. A estrada seguia reta por quilômetros. Sem curvas. Sem árvores. Só terra vermelha dos dois lados e um horizonte que nunca chegava. Não havia placas. Não havia cercas. Não havia vida. Pensei que seria rápido. 1 hora, no máximo. Depois voltaria para o asfalto e esqueceria aquilo. 10 minutos depois, vi o primeiro marco. Uma cruz de madeira fincada na beira da estrada. Pequena, torta, sem nome. Logo depois, outra. E mais outra. Parei de contar quando cheguei na 20ª. Todas iguais. Todas marcando algo que tinha acontecido ali. Senti um aperto no peito, mas continuei. O que mais eu podia fazer? Não havia como voltar. A estrada era estreita demais para manobrar um caminhão daquele tamanho. Então vi algo se mexer no acostamento. Rápido. Uma sombra. Achei que fosse um animal. Um cachorro, talvez. Mas quando olhei de novo, não havia nada. Só poeira e cruzes. Minha mão apertou o volante. Algo estava errado. Muito errado. A sensação de estar sendo observado começou devagar. Primeiro foi só um formigamento na nuca. Depois, a certeza de que havia alguém olhando pelo retrovisor. Ajeitei o espelho 3 vezes.
Nada. Mas a sensação não passava. Meu corpo sabia antes da minha cabeça. As mãos suavam. O coração acelerava. A respiração ficava curta. Olhei para os lados. Nada além de terra. Mas então percebi. As cruzes estavam mais próximas. Muito mais próximas. Não estavam mais no acostamento. Estavam avançando. Metro por metro. Como se estivessem caminhando em direção à estrada. Balancei a cabeça. Tentei me concentrar. É o cansaço, pensei. É só o sol. Mas meu corpo não acreditava nisso. Meu corpo queria sair dali. Foi quando ouvi a batida. 3 pancadas secas na lateral do caminhão. Toque, toque, toque. Como se alguém batesse com os nós dos dedos no metal. Olhei pelo espelho lateral. Nada. Apenas poeira. A batida veio de novo. Mais forte. Toque, toque, toque. Do lado do carona. Diminuí a velocidade, tentando entender. Não havia ninguém. Não podia haver. Mas a batida continuou. Ritmada. Insistente. Como se algo estivesse correndo ao lado do caminhão, batendo, pedindo para entrar. Acelerei. A batida parou. Respirei aliviado. Então ouvi um grito. Agudo. Desesperado. Vindo de trás. Como se alguém tivesse caído da carroceria. Freiei instintivamente. Erro. O motor morreu. O silêncio foi imediato e pesado. Girei a chave. Nada. Tentei de novo. O motor tossia, mas não pegava. Olhei pelo retrovisor. A poeira estava assentando. E no meio da estrada, a uns 50 metros, havia algo. Não era uma pessoa. Não exatamente. Era uma forma. Escura. Parada. Olhando para mim. Senti meu sangue gelar. Não conseguia me mexer. A forma começou a caminhar. Devagar. Arrastando algo atrás dela. O som era horrível. Um raspar contínuo no chão de terra. Ela se aproximava. 10 metros. 5. Girei a chave com desespero. O motor pegou. Pisei fundo. As rodas derraparam. O caminhão arrancou. Olhei no retrovisor. A forma tinha parado. Mas não estava mais sozinha. Havia dezenas delas. Todas paradas no meio da estrada. Todas me observando partir. Dirigi sem parar. Sem pensar. Sem respirar direito. A estrada parecia não ter fim. As cruzes continuavam aparecendo, agora dos dois lados, formando uma espécie de corredor. E então senti um peso no banco do carona. Não olhei. Não podia olhar. Mas senti. Alguém tinha subido. Estava sentado ali. Em silêncio. Apenas observando. Minha visão começou a embaçar. Lágrimas. Suor. Não sei. Ouvi uma respiração. Lenta. Profunda. Bem ao meu lado. Apertei os olhos. Não está acontecendo. Repeti. Não está acontecendo. Mas estava. E quando senti uma mão gelada tocar meu ombro, gritei. Pisei fundo. E a estrada terminou. De repente. Voltei para o asfalto. Só. Carros. Vida. O peso no banco sumiu. Parei no acostamento tremendo. Desci do caminhão. Vomitei. Me sentei no chão. Fiquei ali por meia hora tentando entender. Quando voltei para a cabine, vi. No banco do carona. Uma marca. Uma mão. Impressa no tecido. Como se alguém tivesse ficado ali por horas. Ou anos. Limpei com força. Não saiu. Fiz a entrega. Cheguei em casa. Tentei dormir. Não consegui. Toda vez que fecho os olhos, vejo aquelas formas paradas na estrada. E sinto o peso. Sempre o peso. No banco. Me observando. Esperando. Nunca mais peguei aquela estrada. Nunca mais vou pegar. Mas às vezes, quando dirijo à noite, sinto a mão no meu ombro. Gelada. Firme. E ouço a respiração. Bem ao meu lado. Como se algo tivesse me seguido. Como se nunca tivesse saído daquele banco. E quando olho pelo retrovisor, por um segundo, vejo uma sombra sentada atrás de mim.
Sempre atrás. Sempre observando. Porque aquela estrada tem regras. E eu quebrei a primeira. Eu parei. E agora, algo que estava lá veio comigo. Era quase 11 da noite quando o tanque começou a acender o aviso de reserva. Eu vinha pela BR-153, descendo para o sul, carga de móveis para entregar em Porto Alegre. A estrada estava vazia, sem movimento, apenas meu caminhão cortando a escuridão. Foi então que vi as luzes do posto. Fraco, meio apagado, mas ali. Um alívio. Entrei devagar, o cascalho estalando sob os pneus. O lugar parecia antigo. Muito antigo. As bombas eram daquelas de mostrador mecânico, a pintura descascada, o letreiro torto. Mas funcionava. Tinha luz. Um homem saiu da loja, macacão sujo, boné puxado sobre os olhos. Frentista, imagino. Acenei. Ele acenou de volta. Tudo parecia normal. Apenas mais um posto perdido no meio do nada. Desci da cabine, estiquei-me, senti o frio da noite. O frentista veio até mim, começou a abastecer sem dizer nada. Olhei em volta. Não havia outros carros. Nenhum caminhão. Nenhum movimento. Apenas eu e aquele homem. Perguntei se o posto estava aberto toda a noite. Ele olhou para mim, demorou para responder. Sim, disse. Sempre aberto. A voz era estranha. Arrastada. Como se viesse de longe. Entrei na loja para pagar. O lugar cheirava a mofo e óleo velho. As prateleiras tinham produtos que eu não via há anos. Marcas antigas. Embalagens desbotadas. O calendário na parede marcava março de 1987. Achei que fosse decoração. Paguei em dinheiro. Ele não quis dar troco. Disse que não tinha. Aceitei. Só queria sair dali. Quando voltei para o caminhão, ele me chamou. A estrada principal está interditada mais à frente, disse. Acidente grave. Vai ficar fechada até amanhã de tarde. Senti o estômago apertar. Não podia esperar até lá. O prazo era apertado. Ele percebeu minha preocupação. Tem um desvio, continuou. Poucos conhecem. Mas te leva direto. Economiza até tempo. Apontou para uma saída lateral, escondida atrás do posto. Mal dava para ver. Perguntei se era seguro. Ele sorriu. Um sorriso torto, sem vida. Seguro o suficiente, respondeu. Só segue em frente. Não para. Não volta. Achei a frase estranha, mas não questionei. Agradeci. Entrei no caminhão. Olhei pelo retrovisor antes de sair. Ele estava parado, me observando. Não se moveu. Nem quando eu já estava longe. A estrada do desvio era estreita. Asfalto velho, rachado, coberto de folhas secas. Não havia iluminação. Apenas meus faróis cortando a escuridão. Liguei o rádio. Estática. Nenhuma estação. Desliguei. O silêncio era absoluto. Nem vento. Nem animais. Apenas o ronco do motor e o som dos pneus no asfalto. Depois de uns 15 minutos, comecei a ver as marcas. Longas. Pretas. Marcas de freada. Muitas. Por toda a extensão da pista. Como se dezenas de veículos tivessem tentado parar ali. De forma brusca. Desesperada. Meu coração acelerou. Diminuía a velocidade. As marcas continuavam. Algumas tão profundas que tinham arrancado pedaços do asfalto. E então vi a primeira placa. Retorne. Simples. Direta. Mas apontando para frente. Não para trás. Mais à frente, outra placa. Não siga. Depois outra. Volte enquanto pode. Todas apontando para frente. Todas me dizendo para não continuar. Mas eu já estava no meio daquilo. Não havia como voltar. A estrada era estreita demais para virar. E quando olhei pelo retrovisor, percebi algo pior. A estrada atrás de mim estava diferente. Mais escura. Mais fechada. Como se estivesse se apagando conforme eu avançava. Pisei no acelerador. Precisava sair dali. Mas as placas continuavam. Erro. Tarde demais. Siga até o fim.
Minha respiração ficou curta. Mãos suadas. Tentei me acalmar. Respirar fundo. Mas meu corpo sabia. Algo estava muito errado. Eu tinha confiado no homem do posto. E ele tinha me colocado ali de propósito. Vi o primeiro carro abandonado na beira da estrada. Um sedã velho, capô aberto, portas fechadas. Depois outro. Uma van. Um caminhão menor que o meu. Todos abandonados. Todos virados na mesma direção. Como se tivessem tentado seguir em frente e simplesmente desistido. Ou sido forçados a parar. Diminuí a velocidade, olhando para dentro dos veículos. Vazios. Mas as chaves estavam no contato. Os faróis ainda acesos em alguns. Como se os motoristas tivessem saído e nunca voltado. Ou algo os tivesse tirado. Forcei a mente a não pensar nisso. Mas então ouvi. Um som baixo. Contínuo. Vindo de todos os lados. Como um sussurro. Muitos sussurros. Vozes sobrepostas. Dizendo coisas que eu não conseguia entender. Mas que me enchiam de pavor. Foi quando o motor começou a falhar. Tossir. Engasgar. Olhei o painel. Tudo normal. Tanque cheio. Temperatura ok. Mas o caminhão estava perdendo força. Pisei fundo. Nada. Ele reduzia sozinho. Como se algo o puxasse para trás. Entrei em pânico. Girei a chave. O motor morreu. Silêncio total. Tentei ligar de novo. Nada. Apenas um clique seco. De novo. Clique, clique, clique. Meu coração batia tão forte que doía. Olhei em volta. A escuridão parecia viva. Pulsando. Se aproximando. E então vi. Figuras. Do lado de fora. Paradas. Dezenas delas. Ao redor do caminhão. Não eram sombras. Eram formas. Humanoides. Mas erradas. Tortas. Com movimentos que não faziam sentido. Elas começaram a se aproximar. Devagar. Batendo no metal. Toque. 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 De todos os lados. Girei a chave uma última vez. O motor rugiu. Acendeu. Pisei fundo antes que morresse de novo. As rodas derraparam. O caminhão arrancou. As figuras se afastaram. Ou deixaram que eu saísse. Não sei. Dirigi sem parar. Sem olhar para trás. Até que vi luz. Uma saída. Voltei para a BR principal. Tráfego normal. Carros. Vida. Parei no acostamento. Tremendo. Chorei. Não sei por quanto tempo. Quando me recompus, olhei o GPS. Ele mostrava que eu nunca tinha saído da BR. Como se o desvio não existisse. Mas meu caminhão estava coberto de poeira. E no para-brisa, marcas. De mãos. Dezenas delas. Pressionadas contra o vidro. Como se algo tivesse tentado entrar. Ou me segurar. Voltei ao posto dias depois. Durante o dia. Precisava entender. Mas não havia posto. Apenas mato. Terra. Um terreno vazio. Perguntei para moradores da região. Ninguém conhecia um posto ali. Diziam que nunca existiu. Mas eu abastei. Paguei. Falei com o frentista. Ele me mandou para aquela estrada. Ou será que não? Às vezes, quando dirijo à noite, vejo postos antigos. Abandonados. E sempre tem alguém. Parado. Me observando. Apontando para desvios. E eu sei. Eles estão esperando. Esperando alguém confiar. Alguém seguir. Porque aquela estrada ainda existe. Em algum lugar. Entre o que é real e o que nunca deveria ser. E ela está esperando. Sempre esperando. Por alguém como eu. Que confiou quando não deveria. Eu errei a saída. Simples assim. Estava vindo de Curitiba, subindo para São Paulo, quando distraí olhando o celular por 2 segundos. Quando levantei os olhos, já tinha passado da rampa de acesso. Xinguei baixo, mas não me preocupei. Sempre tem um retorno mais à frente. Peguei a estrada secundária que apareceu logo depois, uma pista estreita de mão dupla cortando entre plantações. O GPS indicava que em 5 quilômetros haveria uma rotatória.
Voltaria para a rodovia principal e pronto. Erro corrigido. A tarde estava clara, o céu sem nuvens, e o rádio tocava sertanejo antigo. Tudo normal. Apenas mais um desvio bobo que qualquer motorista faz dezenas de vezes na vida. Não tinha motivo para me preocupar. Ainda não. O caminhão seguia tranquilo pela estrada vazia. Não havia outros carros, o que era estranho para aquela hora, mas nada demais. O motor roncava firme, o painel mostrava tudo ok, e o tanque estava na metade. Eu tinha tempo. Acendi um cigarro, ajustei o banco, relaxei os ombros. A estrada era reta, bem asfaltada, com faixas amarelas inteiras no centro. Árvores dos dois lados formavam um corredor verde que se estendia até onde a vista alcançava. O rádio começou a chiar um pouco, mas continuava tocando. Olhei o odômetro. 3 quilômetros rodados desde a entrada. Faltavam 2 para a rotatória. Tudo sob controle. Era só seguir em frente. Nada poderia dar errado. Mas deu. Passei dos 5 quilômetros. Depois 6. 7. Nenhuma rotatória. O GPS continuava indicando que ela estava logo à frente, mas a estrada seguia reta, sem fim. Comecei a prestar mais atenção. Foi então que percebi. Aquela árvore torta do lado esquerdo. Eu tinha visto ela antes. Tenho certeza. E aquele poste caído no acostamento. Também já tinha passado por ele. Diminuí a velocidade, olhando com mais atenção. Uma placa de quilometragem. Quilômetros 23. Segui mais um pouco. Outra placa. Quilômetros 23. A mesma. Não fazia sentido. Parei o caminhão no acostamento. Peguei o mapa de papel. Procurei aquela região. Não encontrei aquela estrada. Ela simplesmente não existia no mapa. Olhei para trás. A estrada estava lá. Normal. Mas algo dentro de mim disse para não voltar. Ainda não. Decidi dar meia volta. Manobrei o caminhão com cuidado. Virei na direção oposta e comecei a voltar. Mas quanto mais eu dirigia, mais a sensação de familiaridade aumentava. Aquela cerca quebrada. Eu já tinha visto. Aquele cupinzeiro gigante. Também. E então veio a placa de novo. Quilômetros 23. Impossível. Eu estava voltando. Deveria estar vendo quilômetros 22, 21, 20. Mas não. Sempre quilômetros 23. Parei de novo. Respirei fundo. Tentei me acalmar. É só uma falha no GPS, pensei. Ou eu que estou confuso. Mas não estava. Eu sabia. Alguma coisa naquela estrada não estava deixando eu sair. Senti meu coração acelerar. As mãos começaram a suar. Liguei o rádio de novo, procurando alguma estação. Qualquer coisa. Encontrei uma voz. A transmissão era fraca, entrecortada, mas dava para entender. Uma voz masculina, cansada, quase sussurrando. Se você está ouvindo isso, não tente voltar. Quanto mais você tenta, mais fundo você vai. Silêncio. Depois outra voz. Feminina. Chorando. Já faz 3 dias. Não consigo sair. Sempre a mesma estrada. Sempre o mesmo quilômetro. Mudei de estação. Outra voz. Aceite. Apenas siga em frente. Não olhe para trás. Desliguei o rádio. Minhas mãos tremiam. Aquilo não podia ser real. Eram mensagens antigas. Gravações. Mas soavam tão reais. Tão desesperadas. Olhei em volta. A estrada continuava vazia. Silenciosa. Mas agora ela parecia diferente. Ameaçadora. Como se estivesse me observando. Esperando minha próxima decisão. E eu não sabia o que fazer. Decidi ignorar as vozes e tentar de novo. Acelerei, determinado a encontrar a saída. Mas a cada tentativa, a estrada mudava sutilmente. As árvores ficavam mais próximas. O asfalto, mais escuro. O céu, mais pesado. E sempre, sempre, a mesma placa. Quilômetros 23. Parei de contar quantas vezes vi ela. 10. 20. 50. O tempo parecia não passar. O sol continuava na mesma posição.
O relógio do painel marcava 15h47. Sempre 15h47. Bati no painel com raiva. Nada mudou. Foi então que percebi. Eu tinha entrado naquela estrada. Mas a estrada não ia me deixar sair. Não enquanto eu tentasse voltar. Ela queria que eu seguisse. Para onde? Não sabia. Mas não tinha escolha. Respirei fundo. E segui em frente. Dirigi por horas. Ou minutos. Não conseguia mais distinguir. A estrada começou a mudar de verdade. O asfalto ficou rachado. As árvores, mortas. O céu, cinza. E então vi outros caminhões, parados no acostamento. Dezenas, talvez centenas. Todos enferrujados, cobertos de mato, abandonados há anos. Ou décadas. Diminuí a velocidade. Olhei para dentro de um deles. Vazio. Mas no banco do motorista havia algo. Um bilhete colado no vidro. Não pare. Apenas siga. Meu sangue gelou. Acelerei de novo. Passei por mais caminhões. Mais bilhetes. Todos dizendo a mesma coisa. E então o meu motor começou a falhar. Tossir. Perder força. Não. Não agora. Pisei fundo. Mas ele morreu. Parou no meio da estrada. Silêncio absoluto. Tentei ligar. Nada. Olhei pelo retrovisor. Uma forma. Escura. Vindo pela estrada. Caminhando em minha direção. Consegui ligar o motor no último segundo. Saí dali derrapando. A forma desapareceu. Mas agora eu sabia. Parar era o fim. Dirigi sem parar. Sem pensar. Até que a estrada mudou de novo. Voltou ao normal. Asfalto novo. Árvores verdes. Céu claro. E então vi. A rotatória. Finalmente. Entrei nela. Voltei para a rodovia principal. Tráfego normal. Caminhões. Carros. Vida. Parei no primeiro posto. Fiquei ali sentado. Tremendo. Tentando entender. Olhei o relógio. 19h30. Tinha perdido 4 horas. Mas parecia uma eternidade. Nunca contei isso para ninguém. Quem acreditaria? Mas toda vez que passo por aquela região, vejo a entrada. Sempre lá. Sempre esperando. E às vezes, vejo outros motoristas entrando. E eu sei. Eles vão tentar voltar. E quanto mais tentarem, mais fundo vão. Porque aquela estrada tem uma regra simples. Você pode entrar, mas não pode voltar. Só seguir em frente. Até onde? Não sei. Talvez até virar um daqueles caminhões enferrujados no acostamento. Talvez até sumir completamente. Eu tive sorte. Ou talvez a estrada tenha me deixado ir, como um aviso. Para contar a história. Para assustar outros. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ainda ouço as vozes. No rádio. Tarde da noite. Quando dirijo sozinho. Sussurrando. Não tente voltar. E eu nunca mais vou tentar. Porque agora eu sei. Aquela estrada ainda está lá. Entre o mapa e o nada. E ela está esperando. Sempre esperando. Por quem erra a saída. E tenta voltar. Estava parado num posto da BR-040, quase meia-noite, quando outro motorista se aproximou. Barba por fazer, boné sujo, cheiro de cigarro barato. Disse que conhecia um caminho mais rápido para Belo Horizonte, mas que só dava para pegar depois da meia-noite. Achei esquisito, mas o prazo estava apertado e eu precisava chegar antes do amanhecer. Ele riscou um mapa improvisado num guardanapo, mostrou onde ficava a entrada. Depois da 0 hora, você vai ver a placa, disse. Antes disso, não adianta procurar. A estrada não está lá. Ri, achei que era lenda de caminhoneiro. Mas quando ele se afastou e olhei para o estacionamento, o caminhão dele já tinha sumido. Não ouvi motor, não vi luz de freio. Nada. Saí do posto às 11h50. Segui pela rota que ele tinha desenhado, uma estrada secundária que cortava pela zona rural. O trecho era conhecido, já tinha passado ali antes. Parei o caminhão no acostamento e esperei. Fumei 2 cigarros olhando o relógio digital da cabine.
11h58, 11h59, meia-noite. Quando o ponteiro virou, senti algo mudar. Não sei explicar direito. Foi como se o ar ficasse mais pesado. Olhei para frente e vi uma placa nova, verde, reluzente sob a luz dos faróis. Acesso restrito, apenas noturno. Logo abaixo, uma seta apontando para a direita. A entrada estava ali, aberta, esperando. Entrei devagar. O asfalto era liso, perfeito, sem um buraco sequer. Mas não havia iluminação pública. Nenhuma. A única luz vinha dos meus faróis. Liguei o rádio para ter alguma companhia, mas todas as estações tocavam a mesma coisa, estática. Um chiado contínuo, monótono, que parecia pulsar no mesmo ritmo do meu coração. Desliguei. Preferi o silêncio. A estrada seguia reta por quilômetros, sem curvas, sem desvios. Do lado esquerdo, comecei a ver postos de gasolina. Todos desligados. Bombas antigas, letreiros apagados, placas de preços sem números. Mas os postos pareciam novos. Limpos. Como se tivessem sido abandonados naquele mesmo dia. Nenhum carro. Nenhuma pessoa. Só estruturas vazias me observando passar. Depois de uns 20 minutos, notei as casas. Pequenas, simples, todas iguais. Telhado de duas águas, janelas escuras, portões fechados. Estavam alinhadas dos dois lados da pista, formando uma espécie de vila fantasma. Não havia luz em nenhuma delas, mas tive a sensação de que alguém estava olhando por trás das cortinas. Diminuí a velocidade. Tentei ver melhor. Foi quando percebi. Todas as portas estavam abertas. Não escancaradas. Apenas entreaberto. O suficiente para alguém sair. Ou entrar. Minha mão suou no volante. Acelerei de novo. Mas as casas continuavam. Dezenas. Centenas. Sempre iguais. Sempre com as portas abertas. E sempre com aquela sensação de que algo estava prestes a atravessar a rua na minha frente. Olhei o relógio da cabine. Ainda marcava meia-noite. Exatamente meia-noite. Dei uns tapinhas no painel, achando que estivesse travado. Nada mudou. Peguei o celular. Sem sinal. A tela mostrava apenas a hora. 0 hora. Travada. Senti o peito apertar. Respirei fundo. Tentei me acalmar. É só um problema elétrico, pensei. Alguma interferência. Mas quando olhei para o céu, vi que não havia lua. Não havia estrelas. Só um negro absoluto, como se o céu tivesse sido apagado. A escuridão não era natural. Era densa, viva. Pressionava os vidros da cabine. E a estrada continuava. Infinita. Sem fim. Sem saída. Comecei a sentir que não estava mais dirigindo. Estava sendo levado. Vi uma placa à frente. Posto de descanso, 2 quilômetros. Pensei em parar, conferir o mapa, tentar entender onde estava. Mas algo dentro de mim gritava para não fazer isso. Para continuar. Ignorei. Estava cansado, confuso, assustado. Precisava parar. O posto apareceu na curva seguinte. Pequeno, antigo, uma única bomba de gasolina na frente. Estacionei ao lado. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato. Absoluto. Nem o vento. Nem insetos. Desci da cabine. O chão estava gelado sob as botas. Olhei em volta. A estrada atrás de mim tinha desaparecido. Só havia escuridão. E então ouvi passos. Vindo de dentro do posto. Lentos. Arrastados. Se aproximando. A porta do posto se abriu sozinha. Rangedeira, devagar, como se estivesse me convidando a entrar. Mas não havia ninguém do outro lado. Só escuridão. E os passos continuavam. Mais próximos. Subi de volta no caminhão, tranquei as portas, girei a chave. O motor não pegou. Girei de novo. Nada. Os passos pararam bem ao lado da janela do motorista. Não olhei. Não podia olhar. Fechei os olhos, rezei todas as orações que conhecia. Então ouvi uma voz. Rouca. Fria. Sussurrando meu nome. Uma vez. 2.
Como se estivesse testando. Girei a chave mais uma vez. O motor rugiu. Pisei fundo. As rodas derraparam. Saí dali sem olhar para trás. Mas vi pelo retrovisor uma sombra, parada no meio da pista, me observando partir. Dirigi por horas. Ou minutos. Não sei mais. O relógio continuava travado. O céu continuava escuro. Até que vi uma luz. Fraca, distante, mas ali. Acelerei em direção a ela. A estrada começou a mudar. O asfalto ficou irregular. Surgiram placas. Normais. Com quilometragem. Com nomes de cidades. E então, de repente, estava de volta na BR-040. Como se nunca tivesse saído. O sol estava nascendo. Olhei o relógio. 6 da manhã. Tinha perdido 6 horas. Mas não lembrava de ter dirigido tudo isso. Parei no primeiro posto que encontrei. O frentista me olhou estranho. Disse que eu estava pálido. Perguntou se estava tudo bem. Menti. Disse que sim. Cheguei em Belo Horizonte no meio da tarde. Fiz a entrega. Voltei para casa. Tentei esquecer. Mas não consigo. Porque toda noite, quando o relógio marca meia-noite, meu celular toca. Não é ligação. Não é mensagem. É um som. Um chiado contínuo. E no fundo, bem baixinho, consigo ouvir passos arrastados, se aproximando, sempre se aproximando. E eu sei, aquela estrada ainda está lá, esperando, e uma parte de mim nunca saiu dela.